Bom dia, hoje é 1º de dezembro de 2023. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado Marcos Temarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, você, Caval? Tudo ótimo. Vamos lá, então, falar em primeiro lugar do que aconteceu essa semana, né? Uma semana que manteve aí o otimismo com relação a ativos de risco aqui no Brasil, enfim. Os dados lá de fora, né? Acho que continua um pano de fundo aí do ponto de vista de inflação e atividade que ajuda no sentido de conter, né, aquelas pressões todas que tivemos nas taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, enfim. Marcos, o que você pode falar primeiro? Vamos focar no externo. Sim, Caval. Como você já introduziu, acho que o ponto interessante do que a gente teve essa semana é exatamente esse, né? São dados aí meio que confirmam a ideia de uma economia global, ou pelo menos a maior parte dos países importantes, né? Mostrando uma desaceleração econômica que até agora parece ordenada, né? Dados de inflação que estão mostrando de fato uma menor pressão de preços na ponta, né? E aqui eu destacaria especificamente a zona do euro, né? A gente não tem comentado muito, mas tivemos aí nos últimos 2 meses 2 leituras muito benignas de inflação também, lembrando que na primeira metade do ano, números muito altos, até quando a gente faz a comparação com os Estados Unidos, na Europa estava até rodando mais forte a inflação do que propriamente nos Estados Unidos, as medidas de núcleo, não estou nem falando do número cheio, né? Então, 2 números benignos nos últimos meses, a divulgação essa semana desse último número aí referente a novembro, né? E não bastasse isso, tivemos também, no final da semana passada, na sexta-feira, os dados dos gerentes de compra, né, os famosos PMIs na Europa, né, mostrando um setor de serviços e uma indústria manufatureira muito fracas, muito fragilizadas também no bloco como um todo. Na Alemanha, né, tal da potência industrial, né, ainda mostrando números muito ruins de atividade no setor. Então, tudo isso jogando, né, para o cenário de que não só o Banco Central Europeu parou, não sobe mais os juros, mas já precificando mais de 100 pontos base de corte de juros para o ano que vem. Né? Estamos alguma coisa já perto de 120 pontos base de cortes precificados para o Banco Central Europeu. Então, vai ganhando esse contorno bastante benigno no cenário também por lá. E nos Estados Unidos, né, saiu o principal, o índice de inflação preferido do Fed, né, que é o PCE. Ele confirmou aquilo que a gente já tinha visto no CPI, veio bastante benigno, né? No núcleo, uma inflação rodando a 3% nos últimos 12 meses. Né? Então, e aí você tem também pelo lado da atividade, como eu disse há pouco, né? Uma atividade que desacelera, não parece que está caindo fortemente. Né? O que chama atenção é a desaceleração na indústria nesse momento também nos Estados Unidos. Os indicadores regionais de indústria mostrar essa desaceleração. E, né, na hora que o mercado está com esse viés mais otimista, né, até aquilo que aparece até um pouco mais forte, o mercado acaba dando uma suavizada. Né? Por exemplo, o PIB do terceiro TRI, que foi divulgado essa semana, né, a revisão, o PIB foi revisado de 4,9 para 5,2. Né? Então, um número muito forte. Só que o mercado se atentou, né, por exemplo, a detalhes ali que mostraram um consumo menos pujante no terceiro TRI do que se mostrou na prévia da divulgação. Então o mercado acaba meio se apegando nesses detalhes que às vezes para consolidar a narrativa, né, de tudo um pouco melhor, a inflação caminhando na direção certa. Né? O Fed provavelmente aí bastante tranquilo com o cenário e tentando ver, né, quais serão os próximos passos de política monetária. E com isso a gente manteve, né, aquela tendência de uma maior tranquilidade, né, nas taxas de longo prazo, né, a Treasury de 10 anos aí, buscando aí um patamar mais próximo de 4,30, né, ao longo dessa semana, com alguma volatilidade, sim. Enfim, mas em patamares mais tranquilos, né, corroborando aí esse quadro aí, como eu disse, mais benigno aí para os nossos ativos de risco. Né? E aqui dentro, né, a gente teve também divulgações importantes, né, e
e sempre naquela linha, né, de gerar, né, muita interrogação entre nós economistas por conta dos dados, né, de mercado de trabalho ainda fortes e uma inflação ao mesmo tempo muito benigna, né? Vamos então olhar aí as divulgações que tivemos na semana, Sim. que também ajudaram nesse contexto de recuperação dos mercados. Sim, eu acho que a divulgação mais relevante aí na semana foi o IPCA 15, né, que pega os primeiros 15 dias do mês de novembro em relação à inflação. Veio um número mais ou menos dentro do esperado, né? Para o número cheio veio uma inflação de 0,33, o mercado esperava 0,30, talvez um pouquinho acima do esperado, mas, né, como a gente olha os detalhes e aquilo que o Banco Central acaba dando maior importância, a gente teve números benignos, né? Cito aqui, por exemplo, a média de núcleos, né? O mercado tinha na cabeça aí uma ideia de uma variação de 0,31, veio 0,27, então abaixo do esperado. A parte de serviços subjacentes, né, que também tem sido um grande foco do Banco Central, veio com uma variação de 0,22, o mercado esperava 0,30, né? E essa métricas especificamente, né, de serviços subjacentes, né, andando ali, indo na direção da meta, né, de 3% aí que o Banco Central tem que entregar ao longo do horizonte relevante de política monetária, né? E aí continuamos a ter, né, Caval, uma história que é muito interessante, né? A inflação nos últimos 3 meses, na verdade, foi muito influenciada pelos preços das passagens aéreas, né? Eu peguei aqui, fiz um levantamento. Nos últimos 3 dados de inflação do IPCA 15, a passagem aérea subiu acumulado de 67%. Então, mais da metade da inflação nesse período, da inflação cheia, é explicada pela variação da passagem aérea, né? Então, quando a gente exclui essas coisas, a gente pode ver que, de fato, você tem uma consolidação de números mais benignos, né? E aliado a isso, né, como você mesmo disse, ao mesmo tempo, até um pouco fora do que a gente poderia até imaginar, os dados do mercado de trabalho ainda bastante robustos, né? Tivemos o CAGED, né, que são os dados aí referentes às contratações formais da economia, registrou aí na nossa conta, né, em termos dessazonalizados, 146 mil contratações líquidas, né? E só para você ter uma ideia, nos 6 meses anteriores a média tinha sido de 95 mil. Então, na ponta, você tem até uma aceleração das contratações formais. Na taxa de desemprego, que é uma outra pesquisa, mas também no mercado de trabalho, a taxa de desemprego teve uma leve alta, mas muito pouco, assim, foi para 7,9, estava 7,8 na nossa dessazonalização, mas essa alta, bem pequena, foi causada pelo aumento da taxa de participação, ou seja, mais gente entrando no mercado de trabalho. Porque quando a gente olha a ocupação, né, o número de pessoas ocupadas, formais ou informais, subiu 137 mil no mês. Também acima da média dos 6 meses anteriores, que tinha ficado em 106 mil. Então, isso está sendo um pouco difícil de explicar, né? A gente tenta entender o que explica a inflação de serviços desacelerando em meio a um mercado de trabalho que, de maneira geral, sinaliza ainda um ritmo bastante robusto de contratações. E aí acaba se criando um ambiente favorável, né, do ponto de vista dos preços dos ativos lá fora, né, enfim, a Treasury e tudo mais, mas também aqui dentro, né, porque aí você combina uma economia que, embora deva mostrar até uma pequena contração, 0,2, 0,3 no terceiro trimestre, aliás, teremos a divulgação na próxima terça-feira, mas mantendo ainda, né, um nível de atividade dado pelos 2 trimestres anteriores bastante robusto, com o mercado de trabalho, né, o potencial de consumo também, né, em grande medida preservado, né, portanto, criando esse ambiente favorável, né, a partir da perspectiva de que temos espaço aí dado pela inflação. Não se olhássemos meramente o mercado de trabalho, mas se olharmos a inflação, temos sim espaço para cortar juros, o que deve, né, contribuir ano que vem para uma expansão do crédito e segmentos aí que ficaram para trás esse ano, como a parte de duráveis, enfim, né,
notadamente dependente de crédito, né? Nesse aspecto da atividade, é interessante que continuamos a colher aí números mais fracos, especialmente quando a gente olha a manufatura, né, a indústria manufatureira no Brasil. Porque se a gente olhar, a indústria extrativa está muito bem, né, mas a indústria manufatureira é muito fraca, né? Por exemplo, desde o início do Covid, né, ou seja, há mais de 3 anos atrás, se a gente pegar aquele ponto como ponto zero, existe uma contração de 2% da atividade industrial no Brasil, enquanto que a gente olha o setor de serviços está expandindo desde então, né, no acumulado, 11%, e as vendas no varejo algo perto de 2%. Então, e vai ficando mais... Hoje mesmo, né, saiu o dado da produção industrial referente a outubro, né, o primeiro dado do quarto TRI, veio um número mais fraco do que o mercado esperava, variou somente 0,1% na margem para cima, o mercado esperava 0,4%. Né? Então a gente tem os números corroborando uma desaceleração econômica. E nesse contexto, o que eu acho que é interessante, que está acontecendo e provavelmente continuará a acontecer nos próximos meses, né, é um alinhamento das políticas monetárias do Brasil com a maior parte do mundo. O que eu quero dizer com isso? Né? Se no começo ou alguns meses atrás a gente tinha o Fed subindo os juros e o Brasil cortando os juros, nos próximos 6 meses, pouco mais, pouco menos, a gente vai ter o Banco Central aqui continuando o ciclo de cortes, né, e o Fed possivelmente ou provavelmente sinalizando que o próximo passo será de redução, embora a gente não saiba exatamente quando. Né? Então, esse alinhamento com números benignos de inflação no Brasil, lá fora, né, cria esse caldo muito positivo para os ativos de risco. Né? Eu só faria um adendo aqui com relação aos ativos, Caval, que tem me chamado a atenção. A gente que tem sido sempre, né, colocado aqui a ideia de que o fluxo de dólar para o Brasil está muito forte, e de fato está, né, os dados continuam mostrando isso, né? Mas a moeda brasileira não é um dos maiores destaques nas últimas semanas. Né? Então, por que eu digo isso? Se consolidar nesse cenário mais positivo lá fora, que está se consolidando, né? Em algum momento tem espaço para a nossa moeda convergir para aquilo que aconteceu com as demais moedas no mundo aí nas últimas semanas. Então, possivelmente aí tem alguma chance do real ter alguma valorização aí, supondo que tudo siga mais ou menos na mesma linha lá fora. Exato. A gente tem visto, né, que a nossa moeda tem sido resiliente, né, se comportado muito bem, mas sempre é importante lembrar que não é uma exceção, né, entre moedas emergentes. Enfim, isso, por exemplo, foi mais o caso em 2022, né, a nossa moeda teve uma performance bem melhor que a média, né, mas esse ano a gente está, vamos dizer assim, seguindo, né, o conjunto de moedas emergentes, o que é um bom sinal, né, do ponto de vista aí de volta de apetite de risco. Portanto, ficamos aqui com esses comentários hoje, né, e na semana que vem a gente vai ter não só, né, o nosso PIB, que é sempre uma fonte importante aí de informação qualitativa também sobre o desempenho dos setores da economia, mas na sexta-feira temos o famoso payroll, né, nos Estados Unidos, que vai ser um grande indicador aí para o final de ano e até para os passos futuros aí do Federal Reserve. Então é isso aí. Agradeço aí a todos e todas que nos ouviram e um bom fim de semana. Bom final de semana a todos.